Sextou no Cartomante Responde e estamos aqui nesta noite muito especial para falar de um tema que eu sei que você adora. Todo mundo quer saber sobre finanças, sobre a carreira, sua vida profissional e hoje nós estamos aqui especialmente para falar sobre um desses assuntos, aliás, dois desses assuntos que são o top quando as pessoas vêm ler cartas. São 3, relacionamentos, que foi na semana passada, e carreira e finanças, que é essa semana. Então, a partir de agora, você vai encontrar aqui, todos os meses, uma oportunidade de você tirar uma dúvida ou você clarear alguma decisão, algo nesse sentido, a partir desses 3 temas que são os mais pedidos. Vamos, então, iniciar aqui, agradecendo a espiritualidade maior, pedindo permissão e proteção para que nós possamos iniciar mais uma vez este podcast que traga luz, que traga direcionamento, que traga clareza às pessoas que aqui se encontram e que desejam para as suas vidas e assim ter fluidez em todas as áreas. Que assim seja, que assim se faça. Vamos embaralhar as nossas cartinhas. E hoje eu vou fazer, da mesma forma que eu fiz na semana passada, sobre os relacionamentos, eu vou fazer as energias gerais. Para todos os que estão assistindo, independente se você fez ou não fez a sua perguntinha, eu vou tirar a energia geral e depois nós vamos entrar nas perguntas. Se você que está aí assistindo ainda você não fez a sua pergunta, ainda dá tempo. Então, manda aqui pelo chat do YouTube ou do Facebook, que nós vamos estar fazendo, então, a sua perguntinha. Bom, vamos iniciar falando sobre carreira, né? Essa parte profissional, gente. Vamos ver como que estão as energias e quais são os conselhos, então, para as cartas em relação à nossa vida profissional. Vou tirar também uma cartinha dessas aqui para termos o conselho. Então, vamos lá. Olha só que maravilha. Então, quais são os conselhos das cartas para a sua vida profissional? Aqui fala muito sobre você ter momentos de introspecção, de olhar para dentro, para dar aquela reorganizada, aquela conectada também, para você perceber aonde você quer chegar, qual é o passo a passo. Muitas vezes a pessoa ela fica mais afobada e ela faz de qualquer jeito. E aqui é muito sobre você fazer as coisas bem planejadas, a partir de uma conexão com o seu interior, com a sua essência, falando que em nossa carreira, é óbvio, né, minha gente, que vai ter aí os seus percalços, vai ter ali as suas questões. Então, eventuais obstáculos, dificuldades, desafios durante a sua carreira, a sua jornada profissional, é natural. O que você não pode é deixar-se afetar por isso e ir para a instabilidade unicamente. Porque quando eu vou para esse lado mais racional, mais de falta de clareza e tudo mais, é onde eu travo geralmente. Então aqui está falando muito sobre isso. Evitar de você ficar com essa energia da turbulência na sua mente, essa energia das inconstâncias. E tudo isso só vai ser possível ser feito e realizado se você estiver em conexão com você, com a sua essência, planejar aquilo que você desejar fazer para daí sim realizar. A carta de conselho que saiu para esta área específica é a carta da intensidade. Intensidade, minha gente, é você saber onde você está indo, porque não adianta você correr que nem um maluco para tudo que é lado. Quando você determina que é o meu objetivo, eu tenho essas metas, então você vai em direção a isso e não se apega, mas e aquela outra oportunidade? Não, você visualiza todas as possibilidades e a partir do momento da decisão, da escolha, você segue firme e forte rumo aonde você definiu, você decidiu que você quer chegar. O que eu percebo muito hoje em dia, quando as pessoas me procuram para falar sobre carreira, vida profissional,
enfim, novos negócios, questão, às vezes, de possibilidades que estão se aparecendo. É exatamente isso. A pessoa, às vezes, ela se apega muito a essa questão de ficar nas indecisões de, mas e se eu tivesse escolhido outra coisa? Mas e se eu for por esse caminho e não por esse? E se perdem no meio desses desvaneios que eu chamo, sabe? Por quê? Porque ela não consegue ter essa clareza e definir, poxa, eu gosto de fazer isso, eu amo me dedicar a essa tarefa, a essa atividade, então eu vou colocar ali toda a minha dedicação, todo o meu esforço, todo o meu comprometimento para me desenvolver nessa área. Então não importa se você é um empreendedor ou se você é um CLT da vida, você precisa ter o comprometimento com você mesmo e saber aonde você quer ir. Por mais que a gente não possa se fechar muitas vezes, só existe essa alternativa na minha vida, senão não vou mais ser nada nessa vida. É lógico que não. Possibilidades sempre se abrem. O leque, que nem a gente fala da cigana, né? O leque, ele sempre vai se abrir para você. Agora, cabe a você fazer as escolhas. Da onde que você vai ir, qual é o local que você deseja trilhar, enfim, esse tipo de coisa a gente não pode colocar única e exclusivamente na mão de um terceiro, das cartas, seja lá do que for. Então, agora nós vamos falar de finanças. Quem aí quer saber sobre finanças, minha gente? Sempre que a gente fala sobre a questão de dinheiro e prosperidade, né? Prosperidade e abundância, para mim, é algo que vai muito além só do dinheiro. O dinheiro é uma parte da abundância e da prosperidade, porque a gente pode ser abundante e próspero em muitas coisas e em muitas áreas. Mas vamos ver o que as cartas falam em relação às finanças mesmo, ao dinheiro. Que é, se as cartas querem sair, a gente deixa. É assim que aprendi. Vamos ver o que está falando sobre isso. Olha que interessante, minha gente. Uma das cartas que saiu na questão profissional também saiu aqui na questão do dinheiro, mas com uma composição diferente. Primeira coisa que você tem que saber em relação ao dinheiro é que você tem muito potencial. Você tem muitas habilidades, muitas qualidades, e você precisa reconhecer isso. Reconhecer também que você tem, sim, uma guiança espiritual. Em maior ou menor número, né, e grau que você acredite isso, mas você tem, você é um ser espiritual. Então, lembrar-se disso. Para quê? Para você conseguir equilibrar emocionalmente as suas questões. Porque senão, qualquer coisa já entra naquele desespero. Mas não vai ter dinheiro. Mas vai faltar. Você vai muito para essa energia. E aí, o que a gente atrai quando a gente está muito nessa energia? A escassez. Aqui está falando sobre utilizar-se com sabedoria também do dinheiro. Porque tem aquelas pessoas que elas não conseguem ver um dinheirinho sobrando, que elas têm que ir lá e gastar o dobro do que elas têm. Elas, às vezes, pegam com uma mão e dão com duas, né? Então, saber também fazer o uso adequado dos recursos financeiros que você tem é algo muito importante. E aqui está trazendo a carta que eu falei para vocês, então, que saiu novamente, que é a questão da dificuldade de você ter clareza mental do que você quer fazer com esse dinheiro. Porque tem muitas pessoas que, eu gostaria de ser milionário. Para quê? O que você vai fazer sendo milionário ou milionária? O que você vai fazer com todo esse recurso financeiro? Tem que existir um propósito por trás, porque se for só para acumular, só para dizer, eu tenho uma poupança, ou sei lá, um investimento, ou algo nesse sentido lá, muito grande e tudo mais. Tá, mas qual é o objetivo disso? Esse objetivo é muito importante. Porque se eu coloco assim, é para se eu ficar doente, ou se acontecer algum imprevisto, pode contar. Conta que vai acontecer. Agora, se eu coloco, não, é para eu investir, né, para eu aproveitar algumas oportunidades que surgem na minha vida. Então, você direciona a energia também do dinheiro da sua vida de uma maneira diferente. E aqui, olha só que interessante, a carta de conselho que sai aqui é o avarento. E o que é uma pessoa avarenta, gente? Aquela que tem o hábito, inclusive, de acumular todas as suas riquezas só para si. Que é exatamente isso que eu estava falando sobre viver uma vida sem propósito. Eu quero ter muito dinheiro para quê? Para ter. Mas para quê? Quando você coloca... Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa quer comprar um carro. Ela não tem o recurso.
Mas no momento que ela comprou o carro, ela não faz ter aquele recurso? Ela não vai correr atrás disso? Na grande maioria das vezes, né, minha gente? Por quê? Porque ela se compromete com aquilo. Agora, a pessoa que não tem comprometimento com nada, com um propósito, com uma missão, com algo que deseja realizar, ela só guarda aquele recurso ou, enfim, ela gasta tudo aquilo que ela tem. Então, falado sobre isto, nós vamos iniciar agora as perguntinhas. Eu já tenho algumas aqui. Para quem não sabe, eu disponibilizo lá pelo meu Instagram caixinha de perguntas. Então, se você ainda não me segue, @RosianeMenegol, siga lá. Siga também o Erenews Oficial, porque lá também nós compartilhamos essas enquetes para que você possa estar aí participando efetivamente aqui do que a gente traz de enquetes para os podcasts e fica por dentro de toda a nossa programação, que é vasta, muito rica. Temos rádio, TV, online, 24 horas. Além disso, uma variedade de podcasts incrível e o nosso site recheadinho de notícias para você. Então, nos siga, compartilhe com seus amigos e fique por dentro de tudo isso que nós estamos aí colocando e levando para vocês de informação. Bom, vamos então agora à primeira pergunta, que é da pessoa com inicial MA, que perguntou sobre a energia, sobre a sua questão profissional. Essa pessoa, ela me relatou que ela está nesse momento sem um trabalho e ela gostaria de saber qual que é a sua energia, então, profissional em relação a isso. Então, vamos lá. E aqui o que eu trago é o seguinte. Primeira coisa, saiba que você não está sozinho. Por mais que às vezes a gente esteja atravessando aquela noite escura da alma que a gente fala, né? Que é aqueles momentos de muito desafio, de muita dificuldade, que às vezes a gente não sabe bem certo para onde ir. Mas lembre-se que você não está sozinho, meu amigo. Então, você tem pessoas das quais você pode contar. Agora, o que você precisa efetivamente alterar e mudar na sua vida é a sua energia da escassez, da falta, do não ter. É ser mais grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você conquistou, para que aí sim você saber que as coisas podem estar lentas nesse momento, mas elas vão pouco a pouco se transformando. E essas mudanças, a gente é muito agoniado, gente. Eu vou falar isso para vocês porque eu me coloco muitas vezes nesse lugar também. A gente quer as coisas para ontem. A gente quer idealizar e pensar em alguma coisa hoje e amanhã já está realizado, faturando milhões. E tem o tempo das coisas amadurecer, crescer, prosperar. E a gente precisa ter a fé e a convicção de que as coisas no tempo certo, elas vão acontecer. Em continuar plantando. Porque eu digo a vocês, não é hoje que você vai plantar uma sementinha de uma árvore e amanhã ela já vai estar lá linda, frondosa, enorme, majestosa. Não vai. Vai levar um tempo. Você precisa aprender a lidar também com as coisas, essas ansiedades que surgem e com essa energia da escassez. Lembrando que você não precisa passar por isso sozinho. Você tem pessoas boas ao seu lado. E agora nós vamos para a pessoa de iniciais B e L, que pediu a energia agora para 2025, para sua carreira e para as finanças. Então, vamos ver aqui. Agora, eu sei que esta pessoa que pediu é uma pessoa de muito talento. Então, qual carreira será que ela quer saber? Né? Que ela tem muitos talentos e várias frentes aí de trabalho que ela pode brilhar e pode brilhar muito. Então, nós vamos tirar para todas essas possibilidades. E vamos também ver a questão financeira desta pessoa. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos iniciar com a questão da carreira, do profissional. Está falando o seguinte, minha amiga. Primeira coisa, olha só, cartas muito interessantes. Primeira coisa, na questão da carreira, seja sábio. Utilize-se dessa sabedoria nata que você sabe. Tem coisas que você sabe. Eu estou fazendo um projeto, mas esse projeto não está me expandindo, não está fluindo. Você sabe o que você precisa fazer. Mas a gente fica muito nas resistências, querendo ir muito para o nosso mental
e tudo mais, e isso acaba atrapalhando. Tem alguns ciclos dentro da sua carreira que precisam findar para que novas coisas possam chegar. E para isso é necessário esse desprendimento. Aqui está me falando que em relação à sua carreira também você precisa confiar mais, você precisa ter mais fé, mais essa convicção e saber que muitas vezes sim, vai ter até certos sacrifícios que precisarão ser feitos durante a sua carreira, durante o seu caminhar profissional, mas que vão te levar a um outro patamar. Em relação às finanças, está falando muito sobre a questão de você compreender o quanto você está comprometida, inclusive, com essa energia. Porque o que eu vejo aqui é que ainda existem algumas energias no seu campo que te desafiam a trabalhar com o dinheiro. Muito sobre enganação, muito sobre essa energia de trapaça, vai muito para esse lado da dor. E você precisa transmutar essa energia, então, da sua prosperidade, das suas finanças, para algo mais positivo. Abraçar mais e falar assim, tá tudo bem. Sabe aquela coisa que a gente ouvia lá na infância? Ah, o dinheiro é sujo. Ah, porque quem tem muito dinheiro é porque faz coisas erradas, porque é corrupto, porque isso. E a gente fica com isso no nosso consciente coletivo, no nosso inconsciente coletivo. E acaba que, às vezes, sem perceber, nós utilizamos essa energia no nosso dia a dia. Então, nós precisamos mudar esse comprometimento nosso com as nossas finanças, limpando todas essas crenças, todas as questões que ainda são de apego, de sombra mesmo da nossa energia, para que consiga, então, fluir. Bom, minha amiga, espero ter te ajudado com essas energias. Agora nós vamos para a próxima pergunta. É de uma pessoa com o inicial RIM. E ela pergunta, vou prosperar? Eu sempre digo assim, né, gente? Tem certas coisas que são muito escolhas, nossa. Então, eu escolho prosperar? Eu escolho todo dia levantar da minha cama, me dedicar àquilo que eu amo, fazer com carinho, com dedicação, com paixão também aquilo que eu quero para a minha vida? Eu me entrego, eu me desenvolvo, eu cresço, eu contribuo a partir disso que eu estou fazendo? Porque a maioria das pessoas, para não falar todas, tem muito essa necessidade de crescimento, desenvolvimento e contribuição. E se você vai para algo mecânico, algo que não te traz esse prazer, porque sim, trabalho não precisa ser sobre chibata, sobre não aguentar mais, ficar contando as horas para acabar o dia. Não precisa ser dessa forma. E se você está trabalhando, inclusive, desta forma, reveja. Porque quando você não tem prazer em algo e você faz algo só por obrigação, se torna um peso na sua vida. E isso eu estou falando em todas as áreas, tá, minha gente? Não só na questão de trabalho. Mas vamos ver a energia, então, para a pessoa de inicial RM, se as cartas sinalizam alguma coisa aqui para a sua prosperidade. Aqui o que eu percebo, está saindo muitas cartas repetidas, gente. E quando isso acontece, geralmente é porque a espiritualidade está querendo reforçar algumas energias, reforçar algum ensinamento, algum aprendizado aqui. Então, o que está falando aqui para essa pessoa? Primeira coisa, você tem que ter clareza mental para você saber no que você quer prosperar, o que você vai fazer em relação a isso. Porque não adianta falar assim, eu quero prosperar, que nem a gente estava aqui comentando, até brincando antes de ir ao ar aqui o podcast. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não joga. Eu quero ser rico, mas não gosto de trabalhar. Eu quero ter uma organização sem fins lucrativos, quero ajudar as pessoas e tudo mais, mas não faz nem para si, para sua própria família. Então, comece a rever essas questões. Aqui está pedindo, mais uma vez, essa carta. Sabedoria. Sabedoria para você prosperar. E falando que, gente, a gente não vai só prosperar na vida. Isso é uma coisa que é importante também saber. Que nem eu falei na semana passada. Relacionamento não é só coisa boa. E
prosperidade também tem os seus altos e baixos. Também tem momentos que você, de repente, vai estar ali e prosperando e crescendo e aquela coisa ótima, maravilhosa, e de repente vai dar uma queda, vai dar uma baixa. A questão é você não se desesperar. É você saber que isso faz parte do processo. Assim como a lua tem as suas fases, não tem? Crescente, cheia, né? Aí vem o quê? Minguante, aí nova. Tudo são fases na nossa vida. Então, pensar e lembrar disso vai fazer com que você consiga equilibrar mais o seu racional e o seu emocional. Emocional e racional. Bom, próxima perguntinha aqui agora. Para uma pessoa com a inicial V e F. Está abrindo um novo negócio e quer saber a energia, então, para esse novo negócio. Vamos ver aqui. Muito interessante. Então, o que eu tenho para dizer para você de iniciais V e F é um ciclo definitivamente está encerrando a sua vida. Realmente você vai ter que se desprender e deixar para trás tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que para esse seu novo negócio, para essa sua nova fase não faz mais sentido. Vai sim existir alguns pequenos obstáculos, principalmente quando a gente está iniciando, né, gente, um novo negócio, um novo momento. Então, vai existir, sim, alguns pequenos obstáculos, mas você vai conseguir facilmente resolver se você se apegar à sua espiritualidade, aos seus mentores, aos seus guias. As pessoas, muitas vezes, elas acham que a espiritualidade tem que fazer tudo e esquecem-se de fazer a parte delas. A espiritualidade sempre fará a parte delas, se você fizer a sua. Eu vi, inclusive, hoje, um postzinho no Instagram que dizia, Jesus, ele está no barco, mas quem tem que remar é você. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente pode confiar na espiritualidade, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Léo, temos perguntas? Hoje o pessoal está devagar, eu vou fazer então aqui uma... Nós temos só abraço, né? Ah, abraços, manda um abraço. Aê, nós temos então, vamos mandar um abraço para... Tu conhece a Aninha Iaroc? Ah, conheço. A famosa senhora Infossati. Exatamente. Boa noite, Aninha. Ela botou aqui, oi, cheguei aqui mandando beijo pra gente. Bom demais. A Aninha Iaroc, ela é a esposa do senhor Infossati, a senhora Infossati. Senhora Infossati. Fiel escudeira da nossa colega da Marli, né? Exatamente. A Aninha. Temos também, então, um abraço aqui pro Murilo. O Murilo está aqui mandando um abraço pra gente. E Fátima Duarte está dando boa noite. Esse pessoal que está no YouTube, né? Vamos ver se tem alguém aqui no nosso Facebook. É que tem bastante gente que acompanha, mas o pessoal acha que eles esquecem de dar um oi, boa noite para nós, né? Eles têm que mandar um oi. Tem que mandar um oi, gente. Fala aí com a gente, pra gente estar conectadinhos aqui, alinhados na mesma energia, na mesma frequência. Ali a senhora Infossati, ó, a senhora Infossati. Ela está mandando caretinhas de risos para nós. Um abraço, Ana, um abraço, Leandro, um abraço a toda a família Infossati. Ou Infossati, que é meu braço direito e esquerdo aqui no Erenews, né? É verdade, gente. O pessoal vê essa qualidade de luz e etc. e arrumação. É tudo Infossati. Tá ali, ó, na tela, ó. Infossati Imagens Aéreas. Exatamente. Esse é nosso colega Leandro Iarox. É isso aí, se mais alguém aparecer, pintar por aqui, eu te chamo. Tá? Beleza. Eu vou fazer então, minha gente, uma tiragem que geralmente eu faço mais nos atendimentos individuais. Mas vou presentear vocês que estão aí nos assistindo com essa tiragem. É uma tiragem um pouco diferente, que é exatamente para a gente focar nos conselhos que as cartas têm para nos trazer. Então, vamos lá. Qual é o conselho que as cartas sinalizam aqui para nosso lado luz?
E aqui sai o espírito brincalhão. O que vem com essa energia dessa carta? É muito sobre a gente aprender a relaxar. Sabe, Léo, aquela expressão bem comum, relaxa e goza? As pessoas elas estão com dificuldade de relaxar. No meio de tanta informação, no meio de tanto trabalho, de ter que fazer tanta coisa, eu vejo tanto as pessoas tensas, sabe? Tensas corporal, tensas na expressão. Elas esquecem que elas precisam relaxar, que elas têm que lembrar-se que nem tudo tem que ser levado a ferro e fogo. E esse é a energia para despertar o seu lado luz, aquele que te impulsiona para fazer as coisas na sua vida, para você transmutar toda a energia que é necessária diante dos seus obstáculos, dos seus desafios, é você levar também essa leveza e não só esse peso, esse fardo, essa coisa de arrastar corrente, gente, já era. Você precisa trazer essa leveza se você quiser fluir. Agora, para lidar com o nosso lado sombra, aqui sai uma carta muito interessante de conselho, que é o mestre. E o mestre ele vai falar muito sobre sermos mestres de nós mesmos. O verdadeiro mestre é o mestre dos mestres, aquele que sabe da sua sabedoria interior, que se conecta com a sua espiritualidade e que consegue vencer a sua própria sombra a partir da iluminação da sua alma. É quando eu ilumino a minha sombra que eu consigo lidar com ela, que eu consigo identificar. E somente um mestre, e sendo mestre de nós mesmos, a gente consegue fazer isso. Em relação à nossa prosperidade, saiu uma carta aqui muito interessante de conselho, que é a carta da existência. E o que ela representa? Por mais que todos nós parece que estamos correndo atrás do dinheiro, lembrarmos que nós estamos aqui. Nós não somos exatamente daqui. E que a nossa existência ela não tem que girar em torno do dinheiro. Ela não tem que girar em torno somente dessa questão de querer ser próspero a qualquer custo. A nossa existência ela vai muito além. Por isso que eu falo, reforço, sobre a questão de propósito, crescimento, desenvolvimento, sobre contribuição. Porque se a gente se fecha muito nessa questão da nossa prosperidade só de ter por ter e foca realmente só no ter, a gente se esquece de quem na verdade nós somos. Em relação ao nosso profissional, aqui está falando no conselho muito para que a gente cuide sobre o apego que, sem querer, muitas vezes nós temos do passado. E a gente fica sempre achando que as coisas elas não vão mudar. Só que elas mudam no momento que a gente muda, no momento que a gente escolhe essa mudança. Então, trazer para você essa clareza também. O seu passado, ele foi importante. Ele contribuiu para você chegar aonde você está hoje. Sejam pelos desafios, sejam pelas conquistas, seja pelo que for, foi muito importante. Tudo que você viveu te levou até onde você está. Mas se você ficar toda hora olhando só para trás, olhando só para aquilo que passou, você não vive o hoje. E aqui o conselho final da espiritualidade é o compartilhar, que é muito sobre a questão que eu estava falando também da contribuição. Se numa energia de carreira, de finanças e tudo mais, eu pensar só em mim mesma, só no meu próprio umbigo, e não pensar que todos os meus recursos, as minhas habilidades, os meus potenciais, eles têm essa condição de ser compartilhado, de auxiliar os colegas. Por que não? Não temos que ficar vendo o tempo todo as pessoas como concorrentes, como, vai tirar meu posto. Gente, para com isso. Isso é medíocre, é pequeno. A questão aqui é você saber que quando nós compartilhamos, quando nós nos unimos, a nossa força se torna ainda maior. E eu sempre falo, uma coisa é o amor próprio. Sim, você tem que se priorizar, você tem que se amar, você tem sim que se colocar como mais importante. Mas isso não significa que você tenha que fazer somente isso. Porque se você fizer somente isso, você vai estar desenvolvendo o egoísmo. Então, eu tenho que saber da importância que é o meu amor próprio,
esse meu autodesenvolvimento, trabalhar as minhas questões, mas eu também preciso saber equilibrar, medir e balancear, vamos dizer assim, o que eu posso oferecer. E isso vai se complementando e vai fazendo como se fossem engrenagens girando. Bom, minha gente, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui nesse podcast, dizer a vocês que as cartas, elas são um reflexo da nossa alma. Elas trazem muitas vezes aquilo que intimamente a gente já sabia, é a nossa sabedoria. E que você que fez as suas perguntas, que você tenha esse discernimento, essa clareza para tomar as melhores decisões daqui para frente. Agradeço infinitamente a espiritualidade que sempre se faz presente para que ela possa estar chegando também a cada um dos vossos corações. Porque eu digo a vocês, por mais que tenhamos sacerdotisas, pai de santo, mãe de santo, padre, pastor, representantes da fé, vamos chamar assim, mas você tem o contato sempre direto com essa espiritualidade. Você pode, e você inclusive, eu diria, deve entrar em contato com essa espiritualidade, que está aí à disposição para que você possa estar interagindo, possa estar recebendo as intuições, os insights, as inspirações, e dizer a vocês que na próxima semana eu terei uma novidade muito especial para vocês. Então preparem-se, acompanhem lá no @RosianeMenegol e também pelo Erenews, lá no nosso Instagram, que nós vamos estar colocando as novidades e eu tenho certeza que você vai adorar e participar, ok? Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores, as empresas que colocam aqui a sua marca, aqueles que acreditam no projeto do Erenews e querem somar junto com a gente, dizer a vocês nosso muito obrigado e dizer a você, se você aí tem uma empresa, um negócio e você quer também aparecer aqui, também quer interagir junto com a gente e ampliar a sua visibilidade, entre em contato conosco pelo nosso site, lá tem várias formas de você conversar conosco e a gente vai estar aí ajustando a melhor possibilidade e proposta para você. Então é isso, Léo. Gratidão, Léozinho, mais uma vez pelo suporte, por tudo que você faz pelo Erenews e eu agradeço a todos vocês. Uma ótima sexta-feira, um final de semana abençoado e até sexta-feira que vem. Um beijo!